essa questão que a gente está trabalhando aqui com o Ricardo, que deu uma explicação poderosíssima, com dados e pesquisas, que é a primeira vez que eu, particularmente, que estou acompanhando o caso, também escuto, é que é o seguinte, vamos separar assim, Ricardo, não sei se você acha que esse é o mais adequado, você me corrija se você achar que não é, mas existe o caso do INSS e que existem duas vertentes centrais. Até aqui a gente estava falando de desconto na folha de pagamento de pensionistas e aposentados por conta desse tipo de coisa de associação, de que o cara vai ter um determinado tipo de benefício e ele se associa a uma determinada entidade, e aí existe um desconto que está sendo feito de forma indevida na folha de pagamento dos pensionistas e dos nossos aposentados. Tá? Essa é uma coisa. Outra coisa que o Ricardo acaba de explicar para a gente é essa questão do crédito consignado. Tá? E aí eu não preciso descer no detalhe, porque Ricardo já fez isso de uma forma extremamente competente, dando dados para vocês, explicando com muita propriedade, com muita eloquência do que é que se trata. Por que isso é de suma importância nesse momento? Porque, sobretudo, tem gente de toda parte do espectro político e ideológico a essa altura utilizando essa temática. Não é só a direita, mas estão utilizando essa temática para atacar o governo Lula, para dizer que é um governo corrupto, que roubou 90 bilhões de reais dos velhinhos, que existe toda uma questão aí que, portanto, remete ao que, por exemplo, foi a Operação Lava Jato. E todo o tipo de expediente que a gente viu vicejar no Brasil, sobretudo ali a partir de 2013, 2014, e isso está sendo retomado com muita força agora, nesse momento, né, Ricardo? Então, o que te... Veja, o que eu gostaria da tua reflexão? Como é que você acha, com base nisso tudo? Porque se eu encarregado pela comunicação do governo, eu faria exatamente o que o Ricardo Mello acabou de fazer aqui no meu canal. Eu chegaria para as pessoas e dizer, olha, pera um pouquinho, gente, organizar um negócio. Isso aqui começou no governo Temer, depois passa pelo governo Bolsonaro, depois entra, assim, no governo Lula. Existe toda uma questão que, ao que tudo indica, é endêmica, mas o governo Lula está permitindo, está até dando visibilidade, o Lula falou isso em rede nacional, que esse tipo de coisa seja investigada. O que outros governos, ao que tudo indica, Ricardo, o governo, o Bolsonaro, perdão pela falta de educação, estou reproduzindo o que ele disse, mas ele falou, eu vou trocar sim a direção da Polícia Federal, não vou esperar fuder um familiar meu, foi exatamente o termo que ele utilizou. Então, queria ouvir o que você acha que acontece nesse momento. O governo ter uma comunicação ruim, de novo, uma crítica recorrente. Você acha que o Lula se manifestar em rede nacional daquela ocasião, não sei se a pedido do Sidônio, isso foi eficiente? Qual que é a tua avaliação nesse sentido, considerando tantos ataques que estão sendo feitos contra o governo federal utilizando essa temática, e como é que você avalia que o governo está se conduzindo frente a esses ataques? Cara, eu acho que pode pôr Sidônio, pode pôr quem for lá. Enquanto o Lula não se conscientizar que a comunicação mudou, e ele tem a dificuldade, claramente ele tem dificuldade de perceber isso, que a forma de se comunicar mudou, não vai ter solução, não adianta quem seja o ministro da Secretaria de Comunicações. O que o Lula precisa fazer numa situação... Não é difícil resolver esse tipo de situação, César, isso que me deixa com o coração na mão, porque não é difícil resolver esse tipo de situação, sabe? Tudo que o presidente da República fala repercute em todos os veículos de comunicação, chega em todo mundo, de um jeito ou de outro. Chega pelo Zap, chega pela rede social, chega pela imprensa tradicional, mas chega em todo mundo. Olha, o presidente falou um negócio ontem, todo mundo fica sabendo. Então o presidente tem que falar. O presidente tem que falar todo dia. Ele não precisa fazer live, fazer ao vivo, porque a gente sabe, às vezes o cara está viajando, está na Rússia, está na China, está não sei aonde. Não dá para fazer live todo dia, como a presidente do México faz. Aliás, seria até o modelo ideal, né? Mas, na verdade, ele precisa nem que seja gravar um vídeo de 5 minutos, de 3 minutos, para falar, gente, hoje a gente descobriu mais uma parte daquela fraude, mandei investigar, a história é assim, assim, assado, sabe? Fazer essa explicação.
Mas, assim, também não adianta... Eu assisti aquele pronunciamento, e é um pronunciamento de 5 minutos, assim, completamente professoral. Pronunciamento é a palavra exata, porque é uma coisa pomposa, sabe? O Lula precisa conversar com as pessoas. Do mesmo jeito que ele conversa com os amigos no churrasco, ele tem que conversar com o brasileiro, porque o brasileiro não se comunica mais, ele não recebe mais a informação de um ser inatingível, que era o que era antigamente o jornalista lá na televisão, né? Era uma figura inatingível, era uma figura que falava diferente, que tinha um português diferente, que usava terno e gravata, tinha toda uma solenidade que hoje o brasileiro dispensa. Pelo contrário, ele desconfia dessa solenidade. Então, esse ar professoral, esse pronunciamento, ele não ajuda. Sabe? Assim, é fato que o Lula sempre foi um fenômeno da comunicação, mas ele sempre foi um fenômeno da comunicação num modelo de comunicação que está acabando. Então, ele precisa se adaptar. E ele precisa falar todos os dias. Todos os dias. Vai lá, ó, entra um assessor com o celular na mão, vai lá na cara do Lula e fala, ó, presidente, estão falando aqui dessa história do rombo de 90 milhões aqui do INSS, que história é essa? O presidente devidamente informado sobre tudo já, ele vai explicar, mas explicar como quem está contando a história para um amigo. 5 minutinhos por dia, no almoço, depois de uma reunião com o Haddad, não importa, no final do expediente, não interessa. 5 minutos o presidente tem que achar, por quê? Porque não é para mim, é para a nação. Se o presidente da República não conseguir 5 minutos por dia para se dirigir à nação que ele dirige, então nós estamos muito lascados. Porque a comunicação hoje mudou. E se isso não for colocado em prática, a gente não vai conseguir vencer essa batalha. Por quê? Porque ainda se trabalha com aquela ideia de que, agora, como é mentira, deixa que se dissipa no ar. Não, a mentira hoje em dia não se dissipa mais no ar. Ao contrário, ela é pregada e ela vira fica método. lá, vira verdade. Cardo, aí nas últimas 2, 3 semanas, então com base nisso, essa introdução maravilhosa aí de 20 minutos que a gente fez para contextualizar do que a gente está tratando, nas 2, 3 semanas, últimas 2, 3 semanas, quando surge toda essa questão, cai o Stefanuto, que era o comando do INSS, e tinha sido uma indicação do Lupi, que é uma liderança pedetista. Aí o Lupi pede para sair. Não é difícil saber. Esse tipo de coisa geralmente funciona assim, quando existe um acordo ali, digamos, nem gosto desse termo acordo de cavalheiros, mas assim, quando existe um combinado que vai te dar o benefício da dúvida para que você se afaste e o governo não tenha que te demitir. Pode ter acontecido isso, pode ser que seja esse o caso, ou pode ser que o Lupi fez os cálculos políticos dele e disse, olha, não vale mais a pena, eu vou me retirar. O que acontece, ato contínuo, é que o PDT também anuncia hoje, agora há pouco, a saída da base governista. O PDT, de cabeça, se eu não me engano, acho que eles devem ter uns 17 deputados na Câmara Federal e deve ter, acho que, 3 senadores no Senado. Não sei se é isso, por favor, me corrija se eu estiver errado. Não é assim, digamos, uma força política monstruosa, mas a gente sabe que o governo está ali numa situação bastante delicada e que qualquer apoio é de fato importante. Como é que você avalia o posicionamento do Lupi? O Lupi veio a público, mais defendeu o Stefanuto do que qualquer outra coisa na primeira manifestação dele, né? Aí depois ele reformula a forma como ele estava se botando ali. E aí depois agora ele saiu e de fato parece que o PDT sai da base governista. Como é que se avalia isso? Queria te ouvir a respeito dessa temática. A gente sabe que o PDT carrega a bandeira do trabalhismo, né, do brizolismo, então não é tão fácil para quadros do PDT estabelecerem o mesmo tipo de relação fisiológica que, por exemplo, o União Brasil, o PP ou outros partidos do centrão ali estabelecem, no sentido de fazer chantagem mesmo com o governo federal. Queria te ouvir a respeito disso. Como é que você enxerga essa questão do Lupi, do PDT e esses movimentos das placas tectônicas da política institucional nesse momento?
Acho que a saída do PDT muda muito pouca coisa na soma dos votos na Câmara, até porque o PDT é um partido progressista, tem uma ou outra figura mais conservadora, isso acontece no Brasil inteiro, no PDT, né? Dentro de uma linha ideológica, o PDT talvez seja o partido de esquerda mais próximo do centro, entre todos eles, né? Mas ele é ainda um partido progressista. Então, a maioria vai continuar votando com o governo, o que vai deixar de ter é essa união institucional. E com relação à saída do Lupe, o que eu senti? Na primeira entrevista, ele queria se defender tanto que ele começou a defender o presidente do INSS. Assim. Por quê? Porque ele queria dizer, olha só, eu não tinha como saber. O cara era bom funcionário, o cara é funcionário público há não sei quantos anos, o cara fez um trabalho muito bom na transição. Ou seja, começou a encher o cara de elogios para dizer, tá vendo, gente? Se fosse você, você também tinha caído. Então, no afã de se defender, de dizer, eu caí nessa porque o cara era bem recomendado e eu não conhecia, ele acabou defendendo o cara e pegou mal pra caramba. Isso foi, para mim, a pá de cal. Foi aquilo que jogou, de fato, o Lupe para fora do governo. Acredito, sim, que ele foi chamado lá para conversar e que já não tinha mais clima, que realmente não dá para permanecer, né? E essa história da demissão a pedido é justamente uma gentileza mesmo, para não ficar mal, para não ficar, poxa, foi demitido pelo Lula, ele prefere se afastar para poder deixar a investigação seguir, enfim. Mas o fato é que ele falhou mesmo, né? Ele falhou, ele foi lento, até pelas ligações históricas e trabalhistas que se tem com o movimento sindical, com as associações, né? Talvez tenha tido uma certa leniência por parte dele mesmo, de, não, o pessoal é gente boa, ninguém está fazendo sacanagem, não, é todo mundo que eu conheço aí e tal. E não era, tinha um monte de gente que estava roubando grana mesmo, sério, né? Uhum. Mas, fundamentalmente, muita gente instrumentalizada pelas empresas, porque, eu repito, o problema são as empresas. O problema não é o sindicato A, B ou C. Inclusive, tem empresa que arranja meia dúzia de pelego para montar uma associação, se credenciar no INSS, obter o desconto e repassar esse dinheiro para a empresa. Então, o sindicato nem existe, a associação, sim, de fato, nem existe. É uma fachada. É uma fachada. A empresa é o problema. A empresa de captação. E aí tem de tudo. Tem o cara que presta serviço de advocacia para o sindicato, tem o cara que presta serviço de conserto de ar-condicionado. Todo mundo recebe dinheiro de alguma maneira. Só o careca do INSS tinha 22 empresas no nome dele. Uhum. Todas nesse esquema. Então, e presta serviço para os dois lados. De um lado para o sindicato, do outro lado para o banco. Tá dando certo aqui, ninguém está percebendo, vamos roubar de cá também. O careca do INSS, para quem não está assistindo todos os capítulos dessa novela, é a figura central que foi colocada aí no centro dessa trama, ao que o Ricardo explicou aí para a gente, e é o cara que teria múltiplas empresas, até aqui, porque a gente sabe como é que essa coisa geralmente funciona também, tem testa de ferro para todo lado, na hora que estoura, sempre aparece assim um que é, sabe, ao longo da história da República, a gente vê que as figuras centrais sempre são poupadas, assim, então, via de regra, isso também acontece. Até aqui, o careca do INSS é a figura que está com o maior protagonismo nesse sentido que o Ricardo acabou de explicar. Agora,